pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês esse shortinho aqui que é minha criação. Eu apenas vi o motivo gráfico dele na internet e resolvi criar um short com esse motivo. E eu gostei muito do resultado. Eu achei que ele ficou bem bonito, veste super bem. O meu aqui ele veste GGG, mas aí na descrição do vídeo, depois do título tem a palavrinha escrito mais. Vocês clicam lá que eu vou deixar a medida para todos os tamanhos para vocês estarem fazendo a divisão aqui do gancho da perna. Deixar assim para vocês verem. Lá eu deixo também a lista de material. Tem as minhas redes sociais lá, o Instagram, o Facebook. Lá tem trabalhos que eu não tenho aqui no canal. Entrem lá, dê uma olhadinha, tá? Se inscrevam. Agora pro verão, né, que tá chegando aí, é muito rápido de fazer e bem facinho de fazer também, tá? E para fazer esse short aqui, eu usei a linha Pinguim, que tem 150 gramas, 450 metros e a agulha dela é 2,5. Daí, gente, como esse short é eu que criei, é uma criação minha, tem algumas coisas assim que no decorrer do vídeo eu vou fazendo algumas alterações. Então, antes de vocês concluírem todos os aumentos, vocês dão uma olhadinha, avança um pouquinho ele, porque não tinha como eu desmanchar tudo e voltar a fazer e gravar de novo, tá? Então, como é uma criação minha, quem faz crochê sabe que várias vezes a gente desmancha, faz, até ficar do jeito que tem que ficar, na medida que tem que ficar, tá? Mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês deixem nos comentários. Aí na descrição também tem meu WhatsApp. Pode me chamar lá que eu sempre respondo as mensagens, tá? Estou à disposição. Então, eu usei aqui a linha Pinguim. Para fazer esse short no tamanho GGG, eu usei um novelo, né? Que ele tem 405 metros. E sobrou isso aqui do outro. Então, deu mais ou menos um novelo e meio para fazer o tamanho G e GG. Usei a agulha 2,5. Essa daqui eu acho que não vai aparecer a numeração dela, mas essa 2,5. Vai ficar a lista de material também na descrição. Eu usei elástico de 1,5 centímetro para pôr aqui no cos, mas vocês podem fazer com elástico roliço, o que vocês tiverem aí. Usei linha e agulha de costura para costurar o elástico. Usei fita métrica, tesoura, marcadores e agulha de tapeçaria para costurar o cos depois, tá? Antes de vocês iniciarem a peça, vocês já cortem um fio comprido aí, deixe reservado para poder fazer a parte do gancho aqui do short, tá bom? Não se esqueçam de curtir aí, dar um joinha para mim, se inscrevam no canal. Espero que vocês gostem e vamos para a aula. Olha, nós vamos iniciar fazendo 18 correntinhas. Eu já fiz as minhas 18 aqui. Vou dar uma laçada, vir na quarta corrente e caminhar com ponto alto até lá no final. Para cada correntinha, um ponto alto. Tá? Até aqui no último, vou ficar com um total de 16 correntinhas. Daí eu vou subir 3 correntes e vou voltar e fazer uma faixa. A minha já tá pronta aqui, vou mostrar para vocês. Vocês vão fazer isso aqui, ó, de ida e volta. Fiz as 16, subi 3 correntinhas, mais 16, até dar a largura do quadril essa faixa. Tem que ser do quadril e não da cintura, porque senão na hora de vestir não vai servir, tá? E depois vai ser colocado elástico aqui. Por que que a faixa é feita dessa forma? Porque se vocês colocarem o elástico assim depois, ó, quando puxar o elástico, não vai ficar abrindo os pontos. E se fosse ao contrário, feito correntinha na extensão da faixa, quando eu coloco o elástico, os pontos eles abrem, e fica aparecendo o elástico no fundo. Então, dessa forma, fica mais firme. Então, eu fiz a minha faixa aqui, ó, com 16 pontos altos de volta, até dar o comprimento, aquela largura do quadril. Daí, no final, eu cortei um fio comprido, porque a gente vai costurar depois essa faixa aqui, tá bom? Para pôr elástico. Daí, se for uma linha mais fina, vocês coloquem daí 22 correntinhas, né? Se for dessa mesma
é a largura do meu elástico. O meu é 1,5 cm, meu elástico. Se for um elástico roliço, pode fazer uma faixa mais estreita, com menos pontos altos aqui. Ou se for um elástico mais largo, ele tem que aumentar o número de pontos, tá? Daí, feita a faixa, nós vamos passar aqui para a costura dela. Então, vocês seguem fazendo de vocês aí a faixa até da altura que vocês precisam. E na sequência eu já volto pra gente fazer a costura dessa faixa. A gente vai começar pelo cos do short. Terminado aqui a faixa, já coloquei minha agulha aqui de tapeçaria. Daí nós vamos costurar 8 pontos, porque são 16 pontos altos, nós vamos costurar a metade. Então, aqui eu vou fazer o primeiro, pegando os dois aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí, no último ponto, vocês vão passar a agulha aqui por dentro e vão puxar. E não corta o fio. Porque daí, no final, quando a gente terminar tudo, que colocar o elástico, nós vamos usar esse mesmo fio para costurar a outra metade, que vai ficar aberta aqui, certo? Olha, ficou assim a costura, metade. Esse fio aqui que eu costurei, eu vou puxar ele para baixo, para ele não me atrapalhar, que depois ele vai costurar a outra metade. Daí, para cada ponto alto que foi feito aqui na lateral, correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, eu vou começar aqui nesse e vou fazer um ponto baixo. Deixa a abertura pro lado de dentro, tá? Porque essa parte lá de dentro seria o avesso. Vou levar esse fio pra cá para esconder já também. No mesmo lugar, um ponto baixo. Vou pro próximo ponto aqui. Vou pegar do outro lado, ó. Mais 2 pontos baixos. 1, 2. Aqui onde foi feita a costura, eu vou pular, vou pro próximo ponto alto aqui, pego lá do outro lado, 2 pontos baixos. Pro próximo ponto alto, pegamos os dois lados, aqui e aqui, 2 pontos baixos. Ó, daí o avesso dele vai ficar com essa abertura, ó, que é onde a gente vai pôr o elástico depois e na finalização a gente costura aqui, tá bom? Então, agora é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui da lateral, por toda a volta. Fiz aqui meu último ponto baixo, venho aqui no primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e agora, para cada ponto baixo, eu vou fazer ponto alto por toda a volta. Essa carreira será inteira de ponto alto. Feito aqui meu último ponto, eu vou vir na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais uma correntinha de espaço. Vou pular um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, vou no próximo, um ponto alto. Por toda a volta será assim, tá? Um ponto alto, o próximo, um ponto de separação. Daí, essa volta será assim. Daí, a próxima volta vai ser todinha de ponto fechado novamente. Aonde tem ponto alto, um ponto alto. Onde tem correntinha, um ponto alto. Por toda a volta, tá? Então, vai ficar ponto alto e correntinha e somente ponto alto. Eu vou finalizar aqui as minhas 2 voltas. Quando eu for fazer a 4ª carreira, eu volto aqui pra gente continuar. Fiz aqui as 3 carreiras, já fechei com o ponto baixíssimo e subi 3 correntes. Daí, na frente, eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto.
ficando com 3 pontos altos, porque aqui as correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou dar uma laçada, venho um ponto antes aqui do início e vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma. Dou uma laçada, pulo um ponto, vou no próximo e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Dou uma laçada, daí eu venho neste ponto aqui que eu não peguei e vou fazer outro ponto alto. Olha, ele vai ficar com esse detalhe, tá? Então, agora, novamente, vou pular um ponto, fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Dou a laçada, venho no ponto anterior e um ponto alto. Essa é a sequência, até aqui no final, tá bom? Fiz o último aqui, vou vir aqui nas 3 correntinhas, fazer um ponto baixíssimo. Daí, agora, a próxima carreira, nós vamos fazer no avesso. Viro o trabalho, venho aqui, ó, aqui onde eu fiz o ponto. Eu vou no próximo, eu vou fazer novamente 3 correntes, 1, 2, 3, mais 2 pontos altos. Vou dar a laçada e vou vir aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. Nós vamos fazer a mesma sequência que na carreira anterior, só que agora para o lado avesso da peça. Dou a laçada, pulo um ponto, faço novamente 3 pontos. 1, 2, 3. Vou puxar meu fio que enroscou aqui. 3, venho aqui, ó, nesse espaço, venho por dentro e faço ponto alto, tá? Então, mesmo que foi feito uma sequência anterior, nós vamos fazer agora. Ele vai ficar um V cruzado aqui, tá bom? Cheguei aqui no final da carreira, vou vir na terceira corrente, fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, vou virar novamente o trabalho para o lado direito, e agora será apenas repetição. Vou fazer novamente uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto alto correntinha, uma carreira de ponto alto e depois as 2 carreiras aqui com o motivo, tá? Só que quando eu for chegar nessa segunda carreira aqui de ponto alto, eu volto para mostrar já a divisão da parte da frente e da parte de trás do short. A gente já vai começar a fazer aumentos para ir formando o gancho, tá? Então, quando eu tiver aqui, vocês vão fazer até essa segunda parte. Quando eu chegar aqui, eu volto já para mostrar como que vai ser o aumento da parte de trás, tá bom? Cheguei aqui na carreira de ponto alto de novo, né? Que é repetição, de pôr assim que fica melhor. Ponto alto, corrente, ponto alto, 2 carreiras de motivo, ponto alto e corrente. Daí, agora, a partir daqui, toda vez que chegar na segunda carreira aqui de pontos altos, nós vamos fazer aumento até da altura do gancho. Aí, na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, tem o título, na frente do título tá escrito mais. Vocês clicam lá, que lá eu vou pôr as medidas dos ganchos do tamanho PP ao GG, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá. Aqui eu coloquei um marcador bem na direção aqui da costura, que essa será a parte traseira, e já coloquei um outro aqui, para ficar a divisão das pernas, que a gente vai começar a fazer o aumento aqui, até chegar lá na altura do gancho, tá? Então, o aumento vai ser só nessa carreira, até o comprimento que eu preciso, até a medida que eu preciso aqui. Então, aqui eu fiquei com 48 pontos de cada lado, já segui fazendo aqui ponto alto, e aqui eu estou com o marcador bem no meio, então o aumento vai ser assim, ó. Aqui seria um ponto, eu vou colocar 2 pontos aqui antes do marcador. Aqui onde está o marcador, eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar.
Um, dois, três. E depois no marcador aqui, ó, onde seria um ponto, vou fazer 2 pontos também. Um, dois. Tá? Então, um ponto a mais antes, dois aqui no meio e dois pontos, e um ponto a mais aqui. E sigo fazendo normalmente. Esse aumento é só na parte de trás do short, na frente segue normal. Tá? Feito isso, eu vou fazer a minha sequência aqui dos motivos depois, vou voltar fazendo ponto alto, depois ponto alto corrente. Quando eu for fazer novamente a sequência aqui de ponto alto, vocês medem de novo para ver se tá certinho dos dois lados, para não dar diferença as pernas, e faz esse aumento novamente, certo? Gente, eu voltei antes aqui para explicar para vocês novamente o aumento, para não ter dúvida, tá? E aonde vai o marcador. Então, aqui, ó, aonde eu coloquei os 3 pontos aqui no meio, que foi feito o aumento, vocês vão seguir na mesma direção e colocar o marcador, para sair daqui o aumento novamente. E daí, do outro lado, vocês também deixam o marcador e não esqueçam de contar se tem a mesma quantidade de cada lado. Aqui eu tinha ficado com 48 pontos, nessa daqui eu já fiquei com 49, com aumento, tá? Então, eu vou explicar mais uma vez, para não ter dúvida, né? Coloquei o marcador aqui na mesma direção, venho aqui, que seria um ponto alto, vou fazer 2 pontos altos. Aqui dentro, onde tem o marcador, aqui em cima, vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui, 2 pontos altos. 1, 2. E sigo fazendo normalmente. Daí, quando eu chegar na altura que eu preciso aqui para fazer a divisão das pernas, eu retorno, mas toda vez que vocês forem aumentar, vocês fazem isso, ó. Vocês vão pegar como base aqui o ponto aqui do meio, vão seguir na mesma direção para colocar um marcador, senão vai ficar, não vai ficar uniforme este aumento aqui na parte de trás do short, tá? Ele vai ficar com aumento só atrás aqui, ó. Ele já vai dando uma abertura aqui, tá bom? Pessoal, ainda não cheguei no gancho, mas como esse shortinho aqui é um modelo que eu tô criando, eu peguei apenas um motivo aqui no gráfico que eu vi. Então, assim, eu tô achando, assim, que pelo que a cliente pediu, que ela queria um shortinho mais largo, eu tô achando que ele não tá ficando tão largo assim, tá? Então, o que que eu vou fazer no meu caso? Eu vou fazer aumento na primeira fileira e na segunda de ponto alto. Se para vocês estiverem bom assim, justinho, pode continuar desse jeito mesmo. Mas como o meu precisa ser um short mais largo, eu vou fazer aumento aqui também, tá? Então, como que eu fiz? Eu vim aqui, ó. Deixa eu puxar o fio aqui primeiro. Eu vim aqui, aonde eu fiz o aumento, ó, nos 3 aqui, aqui no meio, fui seguindo e coloquei o marcador. Aqui eu tô colocando 4 aumentos no total, né? Que é 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nesse meio aqui, eu vou colocar 4 aumentos também. Daí, eu vou fazer a carreira normal aqui de um ponto alto corrente. Daí, quando eu chegar na segunda carreira de ponto alto, eu faço igual eu já mostrei para vocês, um ponto alto aqui, 2 no meio aqui e um aqui, tá? Mas isso é pro meu, que eu achei que ele tá ficando muito estreito. É, como eu disse para vocês, eu tô criando esse short conforme eu tô fazendo aqui o trabalho dele. Então, no meu eu vou fazer essa alteração. Mas se vocês quiserem continuar com ele justinho, pode continuar desse jeito, tá? Então, eu devo vir aqui no meio onde tá o marcador, que é bem centralizado aqui na costura. Vou fazer um ponto alto aqui. Aqui mais um ponto alto. Agora, eu vou tirar o marcador e vou fazer 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4. Vou pôr o marcador novamente.
aqui no meio. E vou continuar fazendo a carreira aqui de ponto alto, tá? Depois, quando eu chegar nessa carreira, eu vou conferir novamente se tá a mesma quantia dos dois lados aqui dos marcadores. Olha, cheguei aqui na altura que eu vou fazer a divisão das pernas. Daí, eu esqueci de comentar, eu comecei a fazer aumento nas duas fileiras. Eu contei 1, 2, 3. A partir aqui do quarto motivo, eu comecei a fazer aumento nas duas carreiras de ponto alto, tá? Se vocês quiserem fazer desde o começo, pode fazer também. Pra mim já é o suficiente, tá bom? Então, aqui, ó, a parte de trás tá ficando assim, com esse bico aqui. E a parte da frente aqui tá reta. Agora, como a gente já vai fazer a última carreira antes de fazer a divisão das pernas, vocês vão fazer a última carreira contando aqui em pontos altos. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto nos dois marcadores, tanto da frente como atrás, tá? Então, aqui já marquei certinho a divisão. Vou caminhar aqui com ponto alto. Fazer mais um ponto aqui. E aqui é onde está o marcador, eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3. E vou seguir com o ponto alto para cada ponto de base, até chegar no outro marcador. Chegando aqui na frente, no outro marcador, eu vou fazer também 3 pontos altos aqui no mesmo lugar e dar continuidade, tá? Daí, na próxima carreira, a gente já vai fazer as correntes aqui para dividir as duas pernas. Olha, agora é a fileira de um ponto alto e uma corrente, mas antes de continuar aqui, nós vamos vir aqui no meio de cada marcador, né? Eu fiquei com 3 pontos aqui. Então, venho no ponto do meio. E vou fazer 16 correntes, tá? Pro tamanho GGG, 16 correntes. Se for do tamanho PP ou M, umas 12 correntes mais ou menos. Se for por medida em centímetros, se for uma agulha mais fina, vocês calculam mais ou menos uma corrente de 7 centímetros para o tamanho GGG e 6 centímetros para os demais tamanhos, tá? Aproximadamente. Então, eu vou vir aqui onde está o marcador e vou fazer 16 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou vir aqui ao lado, onde está o outro marcador, do outro lado, na frente, né? Tem os 3 pontos, venho no ponto do meio e vou fechar com ponto baixíssimo e cortar o fio. Cortei o fio, já fiz aqui a alça aqui do gancho. Daí agora eu vou seguir fazendo aqui, ó. Depois esses fios aqui a gente esconde na hora que tiver. Vou tirar o marcador aqui agora para não ficar confundindo. Aí eu fiquei com o gancho. Daí agora eu vou seguir fazendo aqui o ponto alto, uma corrente de uma perna primeiro. Uma corrente, eu vou vir aqui nesse ponto, que aqui equivale a um ponto alto. Uma corrente, vou contar a primeira corrente, venho na segunda em um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente aqui, venho no segundo, um ponto alto. Igual foi feito até agora, tá? Então, essa será a fileira de um ponto alto e uma corrente, fazendo a primeira perna. Olha, já fiz aqui a fileira de ponto alto corrente, depois de ponto alto apenas, fica dessa forma. E agora aqui eu vou seguir a minha sequência até a altura que eu preciso, tá? Então, eu vou fazer mais algumas carreiras aqui de motivo. Daí, quando for no acabamento que eu volto para fazer com vocês, certo? Essa daqui pode ser feito calça também, dessa mesma forma. Daí é só vocês deixarem mais compridas as pernas. Olha, gente, finalizei aqui uma perna. Eu fiquei com uma fileirinha de motivo. Daí, para finalizar, a gente vai fazer daí uma fileira de ponto alto e corrente
E quando chegar aqui, onde seria a próxima de ponto alto, daí eu vou vir com vocês pra gente fazer o barradinho, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer a outra perna. Então, nessa perna aqui, pra altura que eu preciso, foi apenas uma fileira de motivo. Se vocês quiserem fazer mais comprida, daí é a critério de vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar aqui pela parte de baixo para ficar na mesma direção, ó. Então, aqui onde eu fiz as correntinhas, que é no gancho aqui da calça, eu vou pegar aqui dentro, vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, e mais uma de separação. Vou vir para o próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Uma corrente, venho para o próximo, um ponto alto. E vou seguir a sequência aqui. Então, agora aqui vocês vão fazer, ó, ponto sobre ponto da outra perna, né? Que eu peguei bem aqui no gancho para fazer, para começar. E a sequência que vocês já fizeram. Depois eu vou esconder melhor esse fio aqui, arrematar. Tá? Eu fiquei aqui no outro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Então, daí eu vou fazer a minha sequência de 8 pontos altos e vou seguir fazendo aqui um ponto alto e uma corrente, tá? Igual a gente já fez. Então, daí vocês vão fazer essa sequência de ponto alto e uma corrente. Daí vão fazer uma fileira de ponto alto, a fileira do ponto trançado aqui, as duas fileiras, fileira novamente de ponto alto e corrente, daí eu volto aqui pra gente finalizar com o barradinho. Fiz aqui a carreira de ponto alto e uma correntinha, já subi 3 correntes, agora nós vamos iniciar o acabamento. Aí vamos subir 3 correntes, na frente um ponto alto, e que no próximo um ponto alto. Uma corrente de espaço, venho para o próximo, e vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto alto, um na corrente e outro no ponto alto. Essa é a sequência. Uma corrente, pula uma, vou no próximo e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fazer essa sequência até chegar aqui novamente. Fiz o meu último bloquinho, já fiz uma correntinha, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no meio no ponto do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui dentro e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Já venho direto aqui para o ponto do meio e o outro ponto baixo. Essa é a sequência. Vou aqui no próximo espaço e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Venho no ponto do meio e um ponto baixo, tá? Por toda a volta será essa sequência da penúltima carreira.